Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez nós estamos aqui, né, para ouvir a palavra de Deus. Aqui tem um pedido de oração, a irmã Cleide pede oração por viagem. Nós vamos orar. Também o aviso das crianças, hoje tem escolinha, depois da oração aí as crianças podem ir com a irmã lá para o galpão. Vamos continuar orando pelos irmãos que estão afastados, né? Vamos continuar orando. A irmã Ivone, ela está vindo, mas ela precisa de oração. Nós vamos continuar orando para ela recuperar dessa cirurgia. O irmão Sebastião praticamente não está vindo e a sua filha também não vem porque tem que ficar olhando ele, né? E o irmão Divino também, vamos continuar orando, porque ele está em tratamento e esse tratamento é demorado, né? Mas nós vamos orar e pedir a Deus para abençoar a vida deles, de todos eles, né? Claro, né? E também eu coloquei aqui todas as famílias, nós vamos orar por todas as famílias, pedir a Deus para abençoar todos nós, né? E nós também, todas as famílias, inclui todos nós, né? E Deus possa nos ajudar a vencer mais essa etapa, né? Que cada dia que passa, mais difícil vai ficando, mas se o ser humano, ele só tem que confiar em Deus mesmo, não importa a idade, desde jovem, velho, tem que confiar em Deus, não adianta, se está novo pode morrer, se está velho pode morrer também, mas novo também morre, né? Então, nós temos que confiar em Deus, colocar todas as coisas nas mãos dEle, e não só colocar, mas fazer por onde Ele abençoar a gente, né? Porque às vezes você tem, já vira como uma história, né? Eu vou colocar tudo nas mãos de Deus, mas não faz nada, né? Então, aí fica difícil, né? Mas nós temos que fazer por onde Deus agradar de nós, né? Então nós vamos aproveitar hoje o tempo, sempre a gente aproveita, e hoje parece que ainda está faltando 5 minutos para 18 horas. Aí nós vamos, e outra coisa, nós vamos orar pelo irmão Ernesto e a irmã Graça, que daqui 5 minutos eles já vão, eu creio que já vão pegar o avião para São Paulo para poder viajar para os Estados Unidos. E às 22 horas, eu creio que de lá de São Paulo eles já vão direto. Aí nós vamos orar para Deus abençoar essa viagem, né? Porque sempre a gente fala o seguinte: aqui é mais perigoso, né? É claro, porque tem muito carro, mas no ar também já está cheio de muito avião, muita coisa, né? Então, nós vamos pedir a Deus para que a viagem dele seja uma viagem abençoada. Amém. Nós vamos fazer isso, nem só eles, mas todas as pessoas que viajam. O irmão Raimundo, agora mesmo, ele está lá em Montes Claros, ele me ligou hoje. Ele até vai lá no salãozinho lá em Montes Claros, ele está de folga hoje lá em Montes Claros, então amanhã ele vai voltar para cá. Então nós vamos orar por ele também. Vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. Nós vamos ler, primeira escritura Ezequiel, no capítulo 7, do verso 5 ao 8. Aqui, se eu for ler todas as escrituras que eu anotei, deve ser mais ou menos umas 10 ou 12 escrituras. Só que eu anotei aqui para a gente ler, se der tempo, né? Hoje nós vamos falar sobre o fim do mundo. Nós vamos falar um pouco sobre o fim do mundo. Outra coisa, antes que eu esqueça, os irmãos, tem um irmão que me perguntou se ia ter batismo. Eu estou aguardando aquele irmão, o dia que ele decidir
batizar, aí eu aviso para o outro irmão, para a gente encher o tanque aqui e fazer o batismo, tá? Então, quem tiver que batizar, é só me avisar, que aí a gente marca, já vai encher o tanque e já deixa num domingo mesmo, para realizar o batismo. Então, vamos ler aqui, a partir do verso 5, de Ezequiel 7, está escrito assim: Assim diz o Senhor Jeová, um mal, e eis que um só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E depois nós vamos ler, depois da oração, nós vamos ler no livro de Jeremias 51, a partir do verso 6. Vamos orar e lembrar desses pedidos que estão aqui? Senhor Deus Pai, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Nós não sabemos até quando, mas enquanto o Senhor dá vida para nós, Senhor, e dá inteligência, Senhor, dá-nos fé, nós estaremos aqui, Senhor, para pregar a Tua palavra, para ouvir a Tua palavra. Meu Deus, nós pedimos, Senhor, que socorre-nos nesta hora tão difícil, Pai. Meu Deus, se nós fosse mais espiritual, nós saberia a que hora nós estamos vivendo. Por isso, Senhor, ajuda nós, Senhor, a ser mais espiritual, olhar mais o lado espiritual, Senhor, para saber a que distância nós estamos, Senhor. Ajuda os teus filhos, Senhor, não só os que estão aqui, mas todos aqueles que estão ao redor do mundo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós e não deixar, Senhor, que nós venhamos a ser surpreendidos, Senhor. Meu Deus, nós queremos estar com os nossos olhos abertos, Senhor, os olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, atentos a tudo que o Senhor está falando e que o Senhor está fazendo. Ajuda todos nós, meu Deus, nessa hora. Meu Deus, como nós temos esses pedidos que estão aqui, Pai. Meu Deus, nós não temos condição, mas se o Senhor nos dá condição, nós podemos pedir ao Senhor e o Senhor atendeu o nosso pedido, Senhor, em favor dessas pessoas que estão doentes, Pai, afastadas, em tratamento. Meu Deus, que o Senhor possa atender os nossos pedidos, Senhor, e ir de encontro a cada um, a cada pessoa, Senhor, que está enferma, Pai. Meu Deus, e abençoar, Senhor, a vida de cada um, Pai. Meu Deus, é tão difícil a pessoa ficar doente, não é fácil, mas nós estamos vivendo nesse mundo, Senhor. E nós damos graças, Senhor Deus, pelo tempo que já passou, Senhor, que o Senhor nos deu saúde, e nós estamos aqui, Senhor, ainda. Então, em tudo nós damos graças a Ti, Senhor. Meu Deus, também sobre a viagem, Senhor, do irmão Ernesto e a irmã Graça, Pai. Abençoa, Pai, a viagem deles. Meu Deus, que não venha acontecer nada de mal, Senhor. Que eles possam ir em paz. E no dia de voltar, que eles voltem em paz para os seus lares, Senhor. Meu Deus, assim nós pedimos por cada um que está viajando, cada filho do Senhor que está nos lugares, às vezes, difícil, Pai, mas que o Senhor possa acudir a cada um deles, Pai. Assim nós pedimos também, fala conosco mais uma vez, Senhor, através da Tua palavra.
Meu Deus, me dá condição também, Senhor, para pregar a Tua palavra. Meu Deus, que a minha boca seja aberta somente no momento que o Senhor quer, para expressar a Tua palavra. Pai, perdoa os nossos pecados, tira toda a incredulidade do nosso meio, Senhor, para que o Senhor possa operar na vida de cada um, Pai. Ajuda esses jovens, ajuda as crianças, ajuda cada família, Senhor, cada irmão. Pai, ajuda todos nós, através da Tua graça e da Tua misericórdia. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aqui tem outra mensagem que quinta-feira os irmãos já pegaram, mas tem mensagem nova. Perfeita força por perfeita debilidade. Está lá, os irmãos depois podem pegar. As crianças já estão indo lá com a irmã. Então eu quero ler ainda, vamos ler no livro de Jeremias. Não precisa dos irmãos abrir a Bíblia, não, eu vou ler aqui, Jeremias 51, a partir do verso 6, até o verso 9, está escrito assim. Tudo isso que nós estamos lendo e vamos pregar, vou ler primeiro, depois eu começo a falar, porque senão começo e não paro, né? Fugir do meio de Babilônia, todo mundo sabe o que é Babilônia, né? Babilônia é Roma, e as suas aliadas, né? Quer dizer, Babilônia é uma confusão, Babel foi uma confusão, e hoje essa confusão começa da grande Babel, e as filhas todas estão no meio de tudo. Por isso Deus está pedindo para fugir de tudo, né? Fugir do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma. Não vos destruais a vós na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, Ele lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Se vocês lerem Apocalipse 14, vocês vão entender lá. É o vinho, sabe, que embriaga, quer dizer, o estímulo que a pessoa tem pela revelação, ao contrário, né? Então, vamos lá, verso 7. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. No momento caiu Babilônia e ficou arruinada. Gemei sobre ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos sarar Babilônia, mas ela não sarou. Deixai-a e vá cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até os céus e se elevou até as mais altas nuvens. Vocês recordam nos dias de Sodoma o que Deus fez? Ele desceu na terra para ver se era assim. E você sabe que ele desceu de novo agora, né? Para ver se é assim. Vocês recordam que ele falou com Abraão? Ele desceu, porque o pecado tinha chegado até lá, e ele desceu para ver se era assim. Hoje é a mesma coisa, ele desceu para ver se está assim. Em Malaquias 4, aqui, irmão, nós vamos falar, por exemplo, das 3 guerras mundiais, que são os 3 ais, ou vamos dizer assim, como o profeta diz, as 3 dores de partos. Então, o fim, as 3 guerras é exatamente para trazer a destruição total. Mas Malaquias 4, Deus dá um aviso ao povo, avisando o povo o que vai acontecer. Está vendo? Malaquias 4 já cumpriu. Num sentido já cumpriu, porque é um aviso de Deus, porque Ele vai destruir, não deixar nem raiz e nem ramo. Mas o que ele diz primeiro?
mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Então ele está mostrando que ele enviaria uma mensagem de aviso antes da destruição e falar sobre Babilônia e sobre toda a religião. Então, por isso que esses avisos, às vezes, quando a pessoa não entende muito sobre a palavra de Deus, esses avisos às vezes causam náusea nas pessoas e as pessoas começam a sair. Mas quando a pessoa é um eleito que entende a palavra, aquilo é um conforto para ele. Mas para quem não é, começa a sair, embora, porque não dá conta. Porque na verdade que é assim, nós temos que entender essas coisas. E é por isso que praticamente todas as mensagens que a gente lê, o profeta sempre está metendo a ripa. E às vezes não é o profeta, é Deus, porque é um aviso de Deus para tirar. É tanto que aquele Deus que desceu para avisar, para ver se era assim, tirou Ló de Sodoma, mas mudou o corpo de Abraão e Sara. O mesmo Deus que desceu para ver se era assim, mudou o corpo de Abraão e Sara. Então Deus não tem outra maneira de avisar a não ser pelo homem. Assim como o diabo não tem outra maneira de destruir a vida das pessoas a não ser pelo homem ou pelas pessoas. É a mesma coisa. Deus também tem uma maneira de falar, é através do homem. O diabo também, para destruir vida, é através do homem. Que esses dois espíritos estão na terra trabalhando cada dia. E o trabalho dos dois cada dia que passa é mais árduo para eles. O espírito do diabo está fazendo tudo para ver se vê alguém derrotado. E Deus está fazendo tudo para ver se tem alguém salvo, para ver se alguém aceita a verdade. Deus está fazendo tudo. Sempre fez, Deus sempre fez tudo, sabe? Então, o que nós precisamos de entender é isso. Antes de eu pregar mesmo, deixa eu ler uma parte aqui, numa mensagem. Deixa eu ver se eu vou encontrar ela aqui. Deixa eu ler aqui. Essa mensagem aqui, alguns parágrafos dela. O que faremos com este Jesus chamado Cristo? O que faremos com esse Jesus chamado o Cristo? Então, eu quero ler aqui só para os irmãos verem uma coisa aqui, 46 aqui, que diz assim, para a gente entender o seguinte, porque muitas pessoas, eu creio que tem muitas pessoas às vezes novas, que não conhecem bem a mensagem, que sobre essa ideia sobre marca da besta, ideia assim, no sentido que existem várias ideias sobre o assunto, mas essas ideias não passam no teste de Deus. São ideias. Aparece uma coisa, lá nos Estados Unidos, quando o profeta viveu lá, eles tinham essas histórias, que um chip, uma coisa assim. Olha, irmão, você tem que entender que o chip você já nasce com ele. O chip é a mente, tá? Todo mundo já nasceu com um chip na cabeça. E aqui em Apocalipse, capítulo 13, verso 16, a gente vê que duas coisas que prova isso: o sinal na testa ou na mão direita, não na mão esquerda. Agora você vai entender por que não na mão esquerda, porque você não cumprimenta com a mão esquerda. Então significa companheirismo errado. Na testa é na mente, na mão se você ir para o caminho errado, então você recebe a marca. Porque a marca da besta é incredulidade, é não crer na mensagem como ela é. Na testa é na sua mente. O diabo pode tirar a verdade e colocar
uma incredulidade e aquilo ali fica na mente, gravado. Então, marca da besta significa isso, é você ou nós ir ao contrário ao caminho. Se tem uma verdade hoje, como nós sabemos que tem uma verdade, qualquer coisa contrária a essa verdade é a marca da besta. Qualquer coisa. Você já viu Deus errar? Deus não erra. Deus é verdadeiro, puro, santo. Ele não erra e não falha. Então Deus não erra. Então, se nós pregamos errado, nós não estamos no caminho de Deus. Nós estamos fazendo alguma coisa para beneficiar o outro espírito. E se nós fazemos, é claro que nós vamos seguir. Se nós sairmos do caminho, por isso ele falou sobre o rifle. Ele disse: se você dá um tiro com um rifle, e conforme a distância, não importa o mínimo que você tiver fora aqui, você vai errar o máximo lá. Porque você não pode sair nem o mínimo, porque senão você erra. Então, nós temos que começar bem, para o tiro sair bem e acertar na mosca. Então, isso que nós temos que entender. Principalmente nós que pregamos, porque tem que partir do púlpito aqui. Se nós pregamos errado, então, por certo, a igreja vai para o caminho errado. Vai para o caminho errado. Aos pouquinhos, vocês notam como que as igrejas aí fora já estão tão longe? Mas começou errado em 1957, mais ou menos, que começou a errar. E hoje está tirando até a roupa, já. Está vendo? Mas por quê? Porque errou lá, não acertou, não creu em Deus, então aquele mesmo Deus faz com que, como Deus permitiu ali, Eva, o diabo, tirar a roupa deles lá e eles ficar nus. É a mesma coisa. Agora, você pode ver, vai piorar. Se houver tempo, não vai melhorar nada, vai só piorar. Agora, quem está com Deus, é claro que vai melhorar, porque não vai ficar aqui. Amém. Vai sair para um lugar onde existe descanso e que não tem problema. Mas aqui tem problema, só que nós temos uma maneira de sair dos problemas. Aqui, ó, aqui é sair do problema. Se nós queremos sair. Então, aqui diz, no parágrafo 46, digo isto com todo pio respeito por meus irmãos e minhas irmãs e pelos homens e mulheres desse dia aos quais prego com amor em meu coração por todas as pessoas. Me pergunto se não estamos a ponto de ver a mesma coisa com o vírus naquele tempo. O governo foi envolvido nisso e o caso estava em debate. A questão devia ser resolvida e estava na hora dos fatos se manifestarem. Assim tem sido hoje, assim é nesta hora. Os fatos estão se desenrolando, alguma coisa tem que ser feita, você tem que dizer sim ou não, mas lembre-se, não será quando você for forçado a fazê-lo. Quer dizer, na hora que a coisa apertar e eu estou no muro, eu pulo do outro lado. Não, fica no muro não. Quem está no muro vai cair do lado errado. Você não pode ficar em cima do muro. Você tem que estar do lado certo. Porque se estiver em cima do muro, na hora do pulo, vai pular do lado errado. Não tem jeito. Estou falando com toda certeza. Quem fica em cima do muro vai cair do lado errado. O pulo vai ser do contrário. Porque a decisão é agora. Ou eu sou por Deus, ou sou pelo diabo. Não tem jeito. Não tem. Então escute bem aqui. Não, mas lembre-se, não será quando você for forçado a fazê-lo. Você tem que fazê-lo no seu livre-arbítrio agora. Agora, não quando essa hora se der. Quando ela se der, está acabado.
Porque tem muita gente aí falando, a marca da besta está vindo aí. Você não sabe que já veio? Olha a marca da besta. E ao mesmo tempo, quem está com essa ideia já está ao lado contrário. Porque se o eleito, que é eleito da mensagem, ele já sabe que está aqui na terra. E a maneira de evitar da marca da besta é crer nessa mensagem hoje, aqui, ó. Aqui, ó. Você estará fora dela. E também estará fora da destruição da terra. O fim vem, e nós estamos vendo aí. Está vendo? E não vai ficar nada. Mas Malaquias 4 já nos avisou que não vai ficar nada, mas também avisou que para nós tem um recurso. Tem uma maneira de sair fora. Pense bem, irmão, hoje nós temos vários anos, várias horas e anos e dias. Mas pense bem naquele dia quando Deus desceu na casa de Abraão. De um dia para o outro aconteceu o que aconteceu. Foi no outro dia que Sodoma pegou fogo, caiu fogo e enxofre do céu e queimou Sodoma. Mas Deus fez antes que avisasse? Não, Deus tinha um profeta na terra. E avisou. E ele recebeu aquela verdade. E foi transformado e ainda pôde orar e pedir por outros que estavam fora. Vocês recordam o que o William Branham falou, irmão? Preste bem atenção no que ele diz. Senhor, aonde estiver um eleito, que essa mensagem vá a ele. Está vendo? Isso é a oração de um profeta. Aonde estiver um eleito, que essa mensagem vá a ele. Então diz aqui, não quando essa hora se der, quando ela se der, está acabado. Agora, este poderá ser o último dia quando você terá tempo de fazer escolha. Você não pode fazer nesta hora, você já tirou, estará longe demais nessa hora, você precisa fazê-la agora. Não espere o último minuto, porque o barco sairá e deixará você, as portas estarão fechadas. Está vendo isso aí? Porque, irmão, isso é a pessoa, nós não podemos acostumar com o que Deus fala. Se você acostumar, você vai acostumando com aquilo, e aquilo vai passando, e passando, o rápido acontece, continua pensando, quando descobrir já aconteceu. Porque fica acostumado. Nós temos uma mensagem, Deus enviou um profeta, o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, mas não presta atenção no resto não. E se pregar duro, não, eu tenho outras igrejas para ir. E vai então, né? Eu quero ir para o céu, eu não quero ir. Eu não quero outra porta aqui não, Jesus disse, eu sou a porta, né? Então eu quero entrar por essa porta. E essa porta leva para o céu. Muitas pessoas teriam entrado na arca se pudessem ter chegado lá quando a chuva começou a cair. Mas a questão foi apresentada, o evangelho foi pregado, os sinais foram mostrados e o tempo acabou. A chuva estava caindo e o julgamento estava se dando. Pronto, está vendo? Quer dizer, costumou tanto ver fazendo, é claro que naquele tempo não havia o que nós temos hoje, né? Os pregos seriam da própria madeira, fazia, batia e martelo, comendo 100 anos. Eles acostumaram com aquilo. Acostumou com aquilo, talvez nem viu os animais entrar na arca. Ele estava acostumado com a martelada. E achou que aquilo era uma bobagem. Mas Deus tinha predestinado os animais entraram no lugar deles, sabe? E eles ficaram.
Mas quando descobriu que era verdade, era tarde demais. Já pensou, irmão? Pense bem numa mensagem que nós pregamos e sabemos que é a verdade. Pense bem, uma hora dessa, o rapto acontecer e a gente ficar. Porque o profeta diz que a surpresa não vai ser para o bêbado e nem para a prostituta. Vai ser para os religiosos. Vai ser triste, porque para eles não, eles já sabem que eles vão enfrentar. Mas nós estamos achando que nós estamos indo para o céu. Então o que nós devemos fazer? Vamos procurar entrar na arca enquanto é tempo. Pois existe uma arca para nós hoje. A arca é a palavra de Deus. Por que aquela arca aguentou o juízo? Porque era a palavra de Deus falada. Foi Deus que falou com Noé: faz assim, assim e assim e assim. Pronto. Se Deus falou, pode vir juízo do jeito que vier. Vai aguentar, sabe? E nós sabemos que a coisa está ficando, vai ficar e ficou e vai ficar mais ainda, né? Então, aqui, deixa os 60, deixa eu ler bem rapidinho aqui. E hoje os protestantes estão se atirando ao concílio ecumênico, fazendo a mesma coisa, enxertando tradição de homem em vez de ao invés de tomarem a palavra de Deus, que está totalmente identificada pelo Espírito Santo. Agora, tem gente que lê e não entende. Aqui está o que está mostrando assim: olha, eles, ao invés de estar crendo na mensagem que Deus enviou, está crendo em igreja. Mas Deus tem uma mensagem para tirar o povo, é isso que ele está mostrando, mas a coisa é tão simples que as pessoas não entendem. Mas vai entender, uma hora vai entender. E eu não quero estar para entender depois, eu quero entender agora. Porque quem vai entender depois não vai. Quem vai entender depois, porque já ficou. Tá? Então, são avisos, não é uma revistinha, sabe, que eu estou lendo, não, é a palavra de Deus avisando para nós. Então, é totalmente identificada, quer dizer, já cumprida, já está aqui, diante de nós, pelo Espírito Santo, de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A igreja encontra-se na balança hoje e foi achada em falta. Vocês estão de volta ao tribunal de Pilatos, sim, Senhor. O que faz isto? Está formando uma imagem à besta. Você notar, deixa eu falar mais duro ainda. Se nós aqui não pregar a verdade, nós somos mais uma para formar a imagem da besta. Mais uma igreja para formar a imagem da besta. Vocês estão vendo o que ele está falando aqui? As igrejas estão formando a imagem, porque a imagem são as denominações. A imagem da besta não vulto andando, não. A imagem é a igreja cheia e pensando que está indo para o céu. Imagem aqui é nome de mais uma igreja. Mais uma para ir contra a verdade. Vocês estão vendo aqui? Olha, eu estou lendo para vocês entenderem. Aqui, o que faz isso? Está formando uma imagem à besta. É um satélite para Roma. Quando o concílio ecumênico está forçando e forçará toda a denominação protestante a entrar nele. Praticamente todas estão aí agora. O evangelho completo. Não era o evangelho completo que ele ia pregar para o povo, para essas mensagens sair? Pois é, está vendo? Até o evangelho completo já estava. Porque ele ia lá, é porque Deus estava dando oportunidade para ele mandar essas mensagens para nós. Porque aquele povo era considerado pessoas que tinha condição e podia gravar, e hoje nós temos a mensagem na mão. Mas a própria igreja do evangelho completo
Teve uma vez que ele falou com o chefe lá, falou assim, olha, que ele tinha avisado para ele, ó, se você não tiver cuidado, eu vou falar com ele, se ele quiser ouvir, bem, se não quiser, ele vai para o caminho errado. Está vendo? Para mim, para nós, ele está falando comigo, falando com você. Não vá para o caminho errado. Então, já está provando assim, não entra mais um caminho errado. Caminho é Jesus, Jesus é o caminho. Jesus é a mensagem da hora. E você não vai encontrar sujeira no caminho. Então, vamos lá. E todas, quer dizer, o evangelho completo e todas. A hora chegará quando terão que vir ou ficar fora. E nesse tempo, quando essa força vier, vocês já se identificaram com a marca da besta. Agora, exatamente isso. Está vendo o que é? Quer dizer, tentar sair fora, mas não tem jeito. Estava em cima do muro, caiu do lado errado. Aí pronto. Já estava identificado com a marca da besta, não com a verdade. Eu creio que vocês estão entendendo. Eu estou pregando exatamente para vocês entender que a coisa já está aqui. A maneira de sair, por isso que eu disse Malaquias 4, a maneira de sair fora da destruição do mundo é a mensagem. Amém. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Agora, quem é que desceu então? Não foi a grande águia? Pois é, mas ela desceu para destruir o mundo, mas trazendo salvação. Ele desceu em Sodoma para ver se o pecado que chegou lá, se era assim, para ele destruir Sodoma, mas ele transformou Abraão e Sara. Estou falando direto, irmão. A transformação vai depender da mensagem. Depende da mensagem, depende da maneira que eu creio, ou da maneira que nós cremos. 79. Esse é o seguinte clamor que temos. A igreja firmemente rejeitou o Espírito Santo. Sabemos que sim. Membros têm saído de todas. Esse é o grande chamado presbiteriano, metodista, batista, luterana, mas a igreja, ela mesma, a denominação não pode mover-se. Está vendo? Não, Senhor, ela já está denominada. Qual é a coisa dela agora? Crucificai-a. Crucificai-a. O quê? Crucificando de novo o quê? A vindicar a palavra a ser a verdade. O próximo passo delas é isso que está acontecendo aí. E é por isso que só está piorando. As igrejas só estão piorando por causa disso. Porque o próximo passo delas foi crucificar a mensagem da hora. Tá? A mensagem da hora. Mas aqui você nota que o chamado entre as igrejas aqui, ó, membros têm saído de todas elas. Os membros do corpo de Cristo têm saído de todas elas, mas ela mesma não pode mover. Porque o próximo passo dela é crucificar a verdade. Não crê nesse mensageiro, não faça isso, porque ele é falso. É como eles falaram com Jesus. Não crê nele não, que ele é um Belzebu, ele é príncipe dos demônios. Foi o próximo passo dele, e aí entrou o governo no meio. Pilatos tentou de todas as maneiras. O que é a verdade? Aí Jesus falou, se você fosse da verdade, você cria, né? O que é a verdade? Aí ele não explicou mais nada. A verdade era ele. O que é a verdade? Ele tentava, mas ele pensou, como hoje, às vezes, eu vou ficar em casa, eu vou só lavar minha mão. Ele lavou a mão, falou assim, não vejo nada nele, mas viu. Porque para não ver nada nele eu deixo o meu governo para aceitar ele. Eu deixo a minha posição para aceitar ele.
Essa que seria a decisão correta. Eu deixo de ser presidente Pilatos, eu deixo de ser, mas eu vou aceitar essa verdade, pois até a minha mulher viu que, e ainda pediu para ele, olha, não entra na questão desse justo. Você viu a posição, como que é triste a posição de um homem que fica de púlpito? Não estou falando de nós. Eu sou pastor da mensagem. Sabe? E aí deixa, não, tem que fazer, não tem problema, pode fazer isso. Não tem problema não. Tem problema. Tem problema que Deus vai me condenar, vai condenar vocês? Tem problema, sim. Tem, nós vamos pregar a verdade do jeito que ela está. Amém. Quem tem que crer, vai crer. Amém. Ninguém muda, irmão, ninguém muda a natureza de uma pessoa. Se a pessoa nasceu para ser filho de Deus, ele é filho de Deus. Não vai mudar a natureza, não muda, sabe? Se ele não é, ele não é. Mas se ele é, ele é. Sabe? Não tem jeito, não tem jeito. A palavra de Deus é pregada exatamente para isso, para fazer essa separação. Mas quem faz a separação é Deus. Sabe? É Deus que faz a separação. Não é nós, não. Você pode, irmão, você pode tentar de todas as maneiras amansar uma pessoa para ele ser um cristão. Se ele não é, não é. Você pode dar a ele tudo, você pode fazer tudo por ele, tudo, mas se ele não é um cristão, não tem jeito, sabe? Só Deus é que pode mudar a vida da gente, a vida nossa, a vida de todo mundo. Só Deus pode fazer isso, tá? Então, eu não vou ler mais aqui não, que eu vou, para mim poder continuar lendo aqui para os irmãos ver uma coisa aqui. Eu tenho essas mensagens todas aqui, mas vamos aqui, uma coisa aqui, que eu quero falar, no caso de quinta-feira, eu não sei se foi quinta-feira ou se foi domingo que eu falei aqui, sobre o livro, foi quinta, não foi? Sobre o nome no livro. Foi domingo, não sei. Tá? Mas aqui para os irmãos entenderem direitinho, sobre o caso do livro, o meu livro, o seu livro. Então, aqui nessa mensagem, eu quero ler só para os irmãos verem, porque às vezes a gente prega e deixa um pouquinho para trás, mas tudo está na linha da pregação. Aqui, 159, escute bem aqui, ó. A primeira vida, a mensagem União Invisível. A primeira vida, ou sua primeira união, você foi unido em nascimento pela natureza. Um ato natural, um ser humano natural sendo associado. Homem e mulher juntos, associados juntamente em um assunto sexual, o qual trouxe aqui seu nascimento de vida. Isso está associado com pecado e morte. É por isso que não vai herdar nada. Esse homem de fora aqui, ó, que é o primeiro nascimento. Então vamos aqui, 162. Notem agora, essa natureza associada com morte, teu primeiro esposo que havia te governado era a tua natureza por nascimento natural. O teu primeiro esposo que te governava é a tua própria natureza que te governava. E é por isso que tem que haver um novo nascimento, porque quando você nasce de novo, você nasce do Espírito de Deus. Porque o nosso nascimento é errado, por uma terra errada, que é Eva. Eva foi uma terra errada, ela era uma terra misturada. Adão tinha vindo da maneira certa, mas Eva já era um subproduto, e é por isso que ela aceitou uma coisa errada, e é por isso que eu e você, nós estamos na situação que está, porque se Eva não aceita aquilo, não haveria nenhuma ambulância, nem um hospital, não haveria ninguém aleijado, não havia ninguém morrendo.
Mas ela foi uma terra ao contrário, e por isso trouxe eu e você na situação que está. Então diz aqui, naturalmente você ama o mundo porque você é o mundo e parte do mundo. É isso, certo? Por natureza, teus desejos foram para amar o mundo do qual você é parte. Você é uma parte da natureza. Crê você nisto? Essa é a tua, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aonde eu peguei aqui, viu? Isso é certo? Por natureza, seus desejos foram para amar o mundo, do qual você é parte. Você é parte da natureza, crê você nisto? Essa é a tua coisa natural, esta é a razão pela qual você tem que nascer de novo. Você tem que se separar, tem que morrer esse primeiro esposo, não pode viver, não pode simplesmente dizer, bom, eu divorciarei dele e a pendurarei ali em cima até outra ocasião. Não, Senhor, nenhuma carta de divórcio. Ele morreu, o natural do mundo tem que morrer, cada pedaço dele tem que morrer, você tem que ser reunido outra vez com outra natureza. E essa outra é a de Deus, tá? Seu nome de primeira natureza nasceu e foi posto no livro da vida, e todos os seus feitos foram escritos também nele. Tudo que tens feito sobre essa natureza foi posta num livro chamado o livro da vida. Está vendo? O livro da vida é a minha vida, a sua, é tudo. Então, por isso que quando a gente aceita a verdade, então, isso é mudado. Mas quem muda? Deus. E é por isso que não adianta você tentar fazer uma pessoa que nunca vai aceitar a verdade, tentar amansar ele para ele ser crente. Não. Você pode até amansar ele, mas depois ele vai ficar bravo de novo. Não tem jeito. Não muda não. Quem muda é só Deus. Deus muda a natureza. Sabe? E a maneira de Deus mudar a natureza é através da própria palavra dele. Quando uma pessoa realmente é um eleito de Deus, quando ele escuta a palavra, por isso que eu falo com os irmãos que às vezes evangeliza, que às vezes chega lá, a pessoa está com calça comprida, não, você tem que tirar essa calça. Não é isso. Quem tira tudo que não presta é Deus. A única coisa que a pessoa tem que ouvir é a verdade. Se a pessoa ouvir a verdade, aquela própria verdade vai mostrar que o que ele está fazendo está errado. E ele vai mudando aos pouquinhos, mudando. Daqui um pouquinho, ele está manso, porque Deus é uma fonte de tudo que é bom. Então, Deus muda a pessoa, tá? Então, vamos aqui então. Agora, vamos aqui, como vem a limpeza do mundo. Eu quero que os irmãos entendam o seguinte, como eu comecei a falar, irmãos, olha, as 3 guerras mundiais, você sabe que é exatamente para fazer uma limpeza na Terra. 2 já passaram, mas a terceira, o mundo não vai escapar. Não vai sobrar nada, porque a terceira guerra mundial é para a destruição de toda essa união, que ele falou aqui, dessa união que veio através da coisa errada. Então isso vai acabar. Tem que acabar exatamente para Satanás não encontrar nada para trabalhar. Durante o milênio, por que Satanás vai ficar preso, amarrado? Porque não tem ninguém para ele trabalhar. Vocês notaram que quinta-feira eu falei sobre o ministério da besta que vai vivo para o lago de fogo? As pessoas que compõem o ministério da besta, no final, antes que venha a destruição total, eles vão exatamente para o lago de fogo, vivos. Olha em Apocalipse 20, 19 no final e 20, para vocês verem. Quando Satanás, o grande ser que está aqui, porque ele é espírito, ele não vai para o lago de fogo, ele vai ficar aqui. Mas não vai ter ninguém para ele tentar.
mas o ministério dele vai direto para o lago de fogo. Eles vão sofrer 1000 anos no lago de fogo antes que o mundo vai ser julgado. Eles vão ser julgados. Você sabe quem está julgando eles? Eu vou falar claro aqui, e eu tenho certeza, o ministério da besta. Eles estão sendo julgados pela mensagem do profeta William Branham. Eu posso abrir aqui, mas deixa eu ler. Deixa eu ler algo aqui, porque vocês vão ver que é. Eu creio que só aqui dá para entender. 310 da mensagem, o 4º selo. Escute bem aqui. Agora aqui estão eles se unindo, vindo para aquela prova final. Para Armagedon, cavalgando sobre um cavalo de cor mista, com um cavalo branco, vermelho, negro, os 3 diferentes: poder político, poder espiritual, controlado pelo poder do demônio, o qual é o anticristo. Tudo isso misturado. Você tem um pálido, ele está cavalgando sobre uma coisa de aparência doentia. É isso correto? Agora observe, veja no que ele está cavalgando. Este cavalo de aparência pálida, de cor acinzentada, misturada com preto, vermelho, branco, vindo à batalha, reunindo seus súditos de cada nação sob o céu. Não interpretou Daniel o sonho e viu aquele período de ferro passando por todo o rei de Roma? Aqui vem eles reunindo. Agora, fiquem quietos, para concluir num minuto, e ouçam atentamente. Eles estão se reunindo agora para fazer isso, trazendo seus subjugados dos 4 cantos da terra, cavalgando sobre um cavalo amarelo, doentio, cavalo de 3 cores misturada, o mesmo homem. Agora em Apocalipse 19, não apenas ele está se aprontando, mas Cristo está aprontando para encontrá-lo. Viu? Cristo está reunindo os seus, não dos 4 cantos da terra, porque haverá um remanescente pequeno. O que ele está fazendo? Ele os está reunindo dos 4 cantos do céu. Você está vendo? Por que ele desceu para ver se é assim? Dos 4 cantos do céu, porque o remanescente é pequeno, e esses eleitos que estão aqui na terra já é do céu, sabe? Vocês têm que entender, porque eu não, se eu ler na frente aqui, vocês vão notar. Deixa eu ler, eu creio que aqui está na frente aqui. Deixa eu ver aqui, 314. Ele tem escrito vida, cavalgando em um cavalo branco. E aqui está um homem com 3 poderes diferentes misturados, chamado morte, reunindo suas delegações da terra. E Cristo está reunindo seus súditos nascidos dos céus, santos. Ele tem morte escrito sobre si, Cristo tem vida escrito sobre si. E aqueles que estão com ele estão em cavalos brancos também. Eles são chamados de os eleitos desde antes da fundação do mundo. Amém. Amém. Eles são fiéis à palavra. Amém. Amém. Aonde eles estão ouvindo? Aonde eles estão ouvindo a palavra? É no céu ou é na terra? É claro que é na terra. Esses eleitos estão aqui ouvindo a palavra, porque o diabo está em carne, está trabalhando na carne, mas Deus também está trabalhando na carne para enfrentar o diabo. E é eu e você que são soldados para ir contra eles. Me alegra, Deus. Desde antes da fundação do mundo, amém. Eles são fiéis à palavra, amém. Eu gosto daquele, chamados, escolhidos antes da fundação do mundo, e então fiéis à palavra pela escolha deles, todos estimulados com vinho novo e azeite, simplesmente cavalgando, vindo para encontrá-lo. Viu o quê? Mesma coisa, não está acontecendo lá, está acontecendo aqui. É você, é eu, nós cremos que nós somos essa parte
que está recebendo a verdade aqui para ir contra. Como vocês notou por que Deus não gosta de mistura? Quem comigo não ajunta, espalha. Deus não gosta de mistura, não. Ele não, lá no passado, ele nunca misturou com nada. Quando é do mundo, é do mundo. Quando é do mundo, é do diabo. Quando é de Deus, os filhos de Deus crê na verdade e não mistura nada. Estamos aqui, por isso que eu estou falando, a batalha é agora. Começa agora, para o Armagedon. Porque tinha que vir, para o fogo descer em Sodoma, não teve que vir uma mensagem primeiro? Para livrar Abraão e Sara? E tirar Ló? Pois é. Então aqui, a coisa está acontecendo todo dia. O 7º selo, por exemplo, nós vamos ler. 7º selo, irmão, porque muitas pessoas falam assim, a abertura do 7º selo. Mas você tem que entender o que é 7º selo. Se no 6º selo diz que há 6 pergaminhos, são 6 selos. Jeremias 34, 32 diz que ele era o vaso de barro que guardava todos os selos. Quem é o vaso de barro? Jesus. Então ele é o 7º. E ele está aqui revelando para nós essas verdades. Mas tinha que haver um homem, porque lá ele desceu como homem, comendo carne de boi. E quem é que conhecia o segredo do coração de Sara? É Deus, não é? Pois é, mas Deus falou fora daquele homem? Não, falou fora do homem, ele falou através daquele homem. Você acha que Deus vai falar fora desse homem? Não, ele vai falar através desse homem. Porque Deus é a palavra, o homem é homem, mas Deus é a palavra. Está vendo? Então é isso que nós temos que entender. Então escute bem aqui, 7º selo, vamos aqui. Na mensagem, olhe. Olha, escute bem aqui, 28. Eu acabei de terminar com uma série de cultos sobre os últimos 7 selos, está vendo? Pregando selo. E encontramos que nesse 6º selo há uma grande interrupção na natureza. A lua, as estrelas, a terra convulsionam, a igreja passa por uma limpeza, Israel passa por uma limpeza e todas as coisas passam por uma limpeza sob o 7º selo, para que o milênio possa começar. Será necessário que haja uma limpeza primeiro. Vocês estão vendo o que não pode ficar nem um ser humano? Tem que haver uma limpeza, e o 7º selo aqui está fazendo essa limpeza. Gente, você lembra, eu não lembro do nome da mensagem agora, mas o profeta, quando ele jogou uma pedra para cima aí, que falou assim, diz o Senhor, que o Alasca 3 dias depois quase que afundou, ali diz que ali era o início, estava dando o início dos terremotos. Porque tinha que haver um assim, diz o Senhor, para tudo começar. Então, por que agora quase todo dia tem um? Por quê? Deus está cumprindo sua palavra. E eu e você, nós temos que aceitar. E você não precisa de orar. Não vamos orar para não acontecer, então você está contra Deus. Então, fica do lado dele que ele te livra. Não vai contra ele, não. Se você vai contra ele vai também, você vai ficar. Nós temos que saber até como orar, sabe? Orar, Senhor, não deixa que isso aconteça não, é a melhor coisa, então, Senhor, me tira antes disso, tira eu, que eu preciso sair antes, é isso. E é o que a igreja hoje precisa, e é o que eu quero mostrar para vocês, que nós precisamos de uma limpeza antes que alguma coisa venha de Deus, antes que alguma coisa vinda de Deus possa começar,
nós temos que passar por uma limpeza. E quando olhamos e vemos as coisas como estão agora, sob a condição presente, existindo da maneira como estão, nós podemos ver que alguma coisa tem que acontecer antes que Deus possa continuar seu programa. É uma limpeza. Muitos de nós, poderíamos olhar para trás. Ele vai falar sobre um filme que passou sobre Sodoma. O mesmo, ele fala muito daquele filme. Nós cremos na Bíblia, na palavra, nós olhamos que cada dia Deus revela para nós algo acima, não aqui, algo lá em cima que é coisa melhor do que aqui. Nós vemos que isso está sempre sendo revelado a nós. A ciência também, eles foram descobrindo, foram, e cada dia descobrindo uma coisa. Quando chegou no final, eles descobriram que não tinha jeito mais de voltar atrás, só faltava 3 minutos para a destruição. A maneira que eles estavam indo, porque o que eles descobriram é fazer bomba, fazer isso, vai fazendo. Não, aí descobriu que não tem jeito de desmanchar mais. Aí só falta 3 minutos para meia-noite. O que Deus fez? Segurou o tempo com a mão. Se falta, o profeta diz, olha, naquele tempo eles descobriram que só faltava 3 minutos para a destruição. Mas Deus segurou o tempo. E disse, eu vou enviar Malaquias 4 para segurar o tempo, para segurar os eleitos a entrar. Sabe? E os eleitos têm que descobrir isso. Os eleitos têm que descobrir que a porta, eu creio que ainda está aberta. Eu creio também. Nós cremos que ainda está aberta. Por quê? Mas eu creio porque as mensagens estão aqui hoje, gente. Tanta mensagem vai ficar. Depois que o povo vai embora, não é porque o papel está aqui, não. Nós cremos que Deus ainda está aqui. É isso. Nós cremos que o Espírito de Deus está aqui na terra. Porque mensagem, irmão, muita gente vai ficar com mensagem cheia, armário cheio, púlpito cheio de mensagem, pregando. O profeta disse que vai acontecer o rapto e muitos pastores vão continuar pregando. E o rapto já aconteceu. E aí? Então não é muito melhor a gente ficar atento agora? Ficar atento agora, porque vai chegar um momento que o efeito, nada vai fazer efeito aqui na Terra. Medicamento não vai fazer efeito mais, nada. Por que um comprimido faz efeito para nós hoje? Porque Deus está aqui. Mas vai chegar um dia que a pessoa vai tomar um remédio e não vai valer nada. Nada, sabe? Por quê? Porque vida é só com Deus. Sabe? Deus permitiu que a ciência fizesse o medicamento para tratar e tudo mais, mas vai chegar uma hora que não tem jeito. Não tem jeito, eu tenho escritura anotada aqui. Vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a derreter e cair. Meu Deus, tem misericórdia, aumenta minha fé. Vocês estão vendo por que Deus enviou Malaquias 4? Malaquias 4 é um livramento dos eleitos. Pense bem, um pedacinho, deixa eu ler para um pedacinho daquele ali, irmão. Às vezes a gente olha assim, mas porque tem gente que tem medo. Você já viu que o mundo lá fora tem medo de falar sobre o mundo acabar? Já fala assim, não gosto de ouvir isso não. Mas nós gostamos de ouvir, porque isso, quando você ouve essas coisas, você lembra que existe um céu, que existe uma palavra. Olha, escute bem, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Você está vendo? Em meio ao juízo há uma maneira.
lembrei de outra escritura aqui, talvez nem leio mais, mas eu quero ler para os irmãos verem uma coisa, no livro de Isaías. Escute bem aqui, ó, livro de Isaías, só para os irmãos verem. Já Isaías, deixa eu procurar aqui, veio na minha mente sobre Isaías aqui, deixa eu ver se eu vou encontrar o que eu quero aqui. Isaías, se eu não lembrar agora, depois eu falo sobre isso aqui, quer ver? Isaías, e tem hora que passa, vem na hora e esquece. Isaías 53, deixa eu ver se é aqui, tá? Senão eu deixo daqui um pouquinho, eu quero lembrar para mim falar isso com os irmãos, sobre Isaías. Deixa passar daqui um pouquinho, eu vou lembrar, porque é algo que a gente precisa de entender, no livro de Isaías. Como não anotei, não tinha anotado, então vamos aqui um pouquinho, depois eu vou lembrar. Vamos aqui na festa das trombetas, para os irmãos verem uma coisa aqui, escute bem aqui, ó. Festa das trombetas, 144 e 145, escute bem aqui, ó. Agora agora este chamado da festa das trombetas, a aproximação de algo. Todo mundo, se você, quem sabe que as trombetas soaram no sexto selo? Quem sabe? Olha lá, até o irmão Saulo sabe, né? E o irmão aqui também sabe. As trombetas, por isso que há 2 selos para Israel, o 5º e o 6º é para Israel, quando para nós é o 4º e o 7º. Nós estamos vivendo na carne, no mundo, aqui no 4º selo, mas o 7º selo é a revelação para nós. Por isso que quando é revelado o 4º selo lá em São Mateus, ao invés dele estar escrito lá, está escrito o 5º selo, porque o 5º selo acontece primeiro, para depois vir a revelação do 4º, porque quem revela o 4º é uma águia, mas o 5º selo está lá primeiro, porque é Israel foi revelado primeiro, porque a Segunda Guerra Mundial era uma revelação do 5º selo. Então, quando abre o 5º selo, eu vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos pela palavra. Está vendo? Então, ali em São Mateus está escrito o 5º selo, porque o 4º é uma revelação. Uma águia vem para revelar o 4º selo. Revela o quê? Quando essa águia aparece, revela exatamente essa verdade. Essa coluna de fogo é exatamente a voz, não de William Branham, mas é a voz desse ser de Apocalipse 10, verso 1 em diante. O anjo forte. Esse anjo forte é o 7º selo. Vocês já notaram aqui? Está escrito aqui na mesma mensagem que eu peguei. Atentamente agora. Quer dizer, o 7º anjo, o mensageiro do 7º selo. O 7º anjo, mensageiro do 7º selo. Quem é o 7º selo então? O anjo forte, Jesus. É ele que é o 7º selo. Mas escute bem aqui, ó. Agora, esse chamado da festa das trombetas é a aproximação de algo. Observe Apocalipse 8, verso 7. Agora, o capítulo 8 é o quê? Não é o 7º selo? Mas o verso 7, sabe o que aconteceu no verso 7? As trombetas tocando Israel, voltando para a Palestina, foi aberto dentro do 7º selo. E por isso que o 4º selo é um homem, uma águia, para revelar o 7º selo, porque o 7º selo foi aberto através das trombetas. As trombetas mandou Israel para a Palestina. Ah, mas foi no 6º? Foi no 6º, porque o 6º selo é para Israel. Começa exatamente na Segunda Guerra Mundial e termina com Moisés e Elias. Vocês notaram como que, é por isso que ele está falando aqui. Notem que a primeira trombeta espalhou saraiva, fogo, sangue, fogo sobre a terra, exatamente como em Êxodo, quando Deus estava chamando seu povo para o Êxodo. Não foi isso que aconteceu para Israel voltar para lá? Hitler, e era a Segunda Guerra, mas na Segunda Guerra, Apocalipse 7 diz, olha, não
sobre os 4 anjos: vocês não vão destruir a terra. Apareceu um anjo da banda do sol nascente, e esse anjo para nós é a coluna de fogo. Eu creio. E apareceu para não deixar Hitler e Mussolini e Eichmann e o outro não destruir a terra. Vocês apenas vão fazer um trabalho para mim, levar Israel para lá. E Satanás tem que fazer a coisa que Deus quer. Vocês apenas vão fazer Israel voltar para lá. Mas o homem chamado Hitler diz: vocês vão para lá, depois eu vou matar vocês lá. Ele morreu. Está vendo? Lá ele não podia tocar, mas daqui para lá ele podia mandar. Ele fez um trabalho. Está escrito eu creio que é 21 de João. Chega a mesma hora que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E eles mataram, fizeram o que puderam, e o resto foi para lá para esperar Moisés e Elias. Essa é a abertura a abertura do 5º selo para eles, e sexto, eles foram para lá no 6º selo. E ao mesmo tempo vivendo conosco aqui no quarto selo. Então, para eles não podia vir profeta, mas para nós veio um profeta para revelar essas verdades. Então vamos mais um pouquinho. Agora, a razão por que essas 7 trombetas não aplicam a essa igreja essa era é porque isto é para Israel somente. Este é o chamado da reunião do povo. E agora há somente uma coisa importante aqui, a que eu quero que vocês cheguem em alguns minutos. É o ponto onde vocês verão porque isso não se aplica a esta era da qual estamos vivendo, as 7 trombetas. Deixa eu ler onde eu anotei aqui. Escute bem aqui, vê, até 145, agora eu vou no 147, que diz aqui, ó: as trombetas são a reunião de Israel, as trombetas são para reunir Israel. Observe, a primeira trombeta soou, sangue, fogo, saraiva, e tudo espalhando sobre a terra. E então, estão vendo? O que estava ele fazendo? Trazendo Israel para fora do Egito espiritual, veja, de volta para a sua terra natal. Vamos ver aonde as trombetas, vamos ver o que aconteceu então, em Apocalipse 8, verso 7, que é exatamente o acontecimento da festa da Segunda Guerra Mundial. Ó, escute bem aqui, ó. Apocalipse 8, verso 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva, fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada na sua terça parte, e queimou a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Vocês querem ver o acontecimento aqui? No 9? No 9 aqui? Aqui, no 9, verso 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia e mesa e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Você sabe que o ser humano está relacionado com árvore? Isaías 40. Está vendo? A terça parte. Hitler. E eles mataram os judeus. E aqui mais embaixo diz que depois que terminou, que Hitler fez isso e tudo, e o resto que ficou aqui se tornou ladrão, se tornou tudo. Você viu o que aconteceu depois, né? Da Segunda Guerra Mundial para cá. Todos se tornaram ladrão, tem tanto ladrão. Isso, eu estou falando dentro do sentido espiritual. Quantas igrejas que tem no mundo? Está escrito aqui, ó, se tornaram ladrão, feiticeiro. Por quê? Porque Hitler fez a obra para Deus, levou Israel. E Deus, em 46, Deus enviou um anjo. Para quê? Para revelar essas coisas a nós.
no mesmo instante que Israel se tornou uma nação, o anjo do Senhor falou com o William Branham. E o anjo do Senhor é a coluna de fogo. Amém. Então, deixa eu só mais um pouquinho sobre a festa das trombetas aqui. Depois nós vamos falar sobre o fim do mundo, né? Não vai dar tempo, né? A 48. Então, escute bem aqui, ó. Agora, permito-me dizer isso aqui mesmo, que toda a trombeta soou sobre o sexto selo. Chegaremos a isto em alguns minutos, onde apanhamos o selo ali. Todas as trombetas soaram sob o sexto selo. Todas. Agora, por que não tem nada a ver conosco? Não tem nada a ver conosco. Por quê? Porque nós vivemos em outro selo. O nosso é quarto. E o sétimo, que é a revelação de Deus na terra. E o quarto selo, há uma águia. Vocês notam que em Apocalipse 4, o último poder de Deus é uma águia voando. A águia é um mensageiro para revelar o quê? O que é o sétimo selo. Está aqui, 264. Olhe, quero dizer uma coisa a mais, atentamente agora, não perca isto. Com o tremendo da mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, Apocalipse 10. E aí, o que? Vocês entenderam o que eu li? Esse homem é o sétimo anjo, não é? Esse homem é o mensageiro do sétimo selo. Esse mesmo Jesus que está falando comigo para me tirar para o céu, é o mesmo Jesus que tirou Israel para lá. É o mesmo anjo, não é outro não. Ele estava fazendo uma obra completa entre os gentios, tirando Israel para lá, porque Israel não podia ouvir profeta aqui, porque Israel vai ouvir profeta lá. Mas nós gentios, estamos ouvindo a voz de Deus através de um profeta. Para sair para o céu, não para Israel. Não para fazer como muitos, fazendo, às vezes gastando até dinheiro da igreja para ir para Israel, pregar em Israel. Fazer o que em Israel? Israel está esperando para 2 profetas. Até o próprio William Branham, uma vez, no início, ele estava indo para lá, Deus falou, volta para trás. Você é para mim, você é para nós. Tá? Deixa eu ver se tem mais aqui na mesma mensagem aqui. A 48. 164, deixa eu ver se é onde eu li. 164, 166. Então escute bem. Ó Deus, como podemos dizer isso para que o povo veja? Quer dizer, já li aqui, ó, sobre o mensageiro do sétimo selo. Entre esses sexta trombeta, aqui, é porque tem uma reticência e tudo, ele disse aqui, ó, sexta trombeta e o sétimo selo soam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, aparece um profeta diante dos gentios, para chamar o povo de volta à doutrina pentecostal original. Entre a sexta e a sétima trombeta. Sexta trombeta é Apocalipse 9, foi a Segunda Guerra Mundial. Apocalipse 11, verso 15, é a Terceira Guerra Mundial. Se vocês querem, depois pega a mensagem, a Era de Laodiceia e lê, que vocês vão entender. Esse anjo de Apocalipse 9 é um anjo celestial. Ele libera os 4 anjos, ele libera Hitler e Mussolini e tudo. A ordem vem de cima. É Deus que libera. Deixa eu ler, eu gosto de não é só falar, eu gosto de falar e mostrar. Tá? Escute bem aqui, ó. Apocalipse 9, verso 13. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. A ordem daquele anjo celestial. Por isso que William Branham diz: o sexto anjo é um anjo celestial.
Da mesma forma, o sétimo anjo, Apocalipse 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. A ordem da terceira guerra mundial. Mas vocês notaram que entre a sexta e a sétima, Deus envia um mensageiro para nós, e Moisés e Elias, está aqui, ó, aqui. E as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem para os judeus para enviá-lo a Jesus. Entre a sexta e a sétima. Está vendo? A sexta trombeta foi a Segunda Guerra Mundial. Já aconteceu há muito tempo atrás. Aí o que Deus fez? Deus enviou Apocalipse 10. Quer dizer, um mensageiro para, antes que venha a terceira guerra mundial para destruir a terra, Deus tira um povo da terra. Através de quê? Através de uma mensagem. E a maioria, irmão, a maioria vai ficar exatamente porque está rejeitando a mensagem. É porque as pessoas têm que entender, gente, olha, a Bíblia é verdade, tudo é verdade, essa Bíblia toda é a verdade. Os dias de Noé é a verdade, os dias de Moisés é a verdade, mas essas verdades dos dias de Noé salvou alguém. Salvou nos dias de Moisés. Todos esses profetas do passado, quando eles estavam na terra, estavam salvando alguém. Mas deixa de crer nessa mensagem para você ver. Você pode crer na Bíblia de capa a capa. Se você deixar de crer nessa mensagem, você vai para o inferno. Nós vamos para o inferno. Que a salvação nossa depende dessa agora. Amém. Assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Provando que haveria uma mensagem para salvar. Não era uma mensagem só para condenar, mas para salvar. Mas também, ao mesmo tempo, condenar. Porque a mesma mensagem que salvou Noé foi a mesma mensagem que levantou a arca. Noé estava pregando um dilúvio. E aquele dilúvio veio. Mas era o juízo do mundo, mas aquele juízo levantou a arca. Essa mensagem é um juízo para o mundo, mas essa mensagem vai levantar um povo aqui da terra. Vai ela que vai levantar. Deixa eu ler pelo menos mais uma mensagem aqui, tá? Ainda dá deixa eu ver, dá tempo ainda. Deixa eu ler aqui. Só para a gente finalizar aqui. Vamos. Estou pregando sobre o fim do mundo, né? Nós vamos continuar pregando sobre o fim do mundo. Isso aqui tudo é fim do mundo, tá? Essas mensagens aqui é exatamente um aviso para nós. Que o mundo vai acabar, não vai ficar nada aqui na terra, sabe? E é por isso que Deus não tem uma outra maneira hoje, não. A maneira de Deus ali, Ele podia ter falado ou arrumado uma outra maneira mais fácil para Noé sair. Mas ele a maneira dele fazer, porque aquela maneira difícil para Noé tinha a ver com aquilo que ele já tinha no pensamento antes da fundação do mundo, que o mundo tinha que ser batizado com água. Então tinha que ser daquela maneira. O mundo tinha que ser batizado com sangue. O mundo tem que ser queimado para Deus começar tudo de novo. Ele já sabia tudo, sabe? Então foi difícil, mas Noé fez a arca. Ele fez a arca. Foi difícil para sair a arca da terra? Não, foi fácil. A chuva caiu e levantou ela. Foi. Porque aqui era a palavra de Deus. Não foi trabalho, não teve trabalho nenhum. Então vamos aqui. Eu creio que aqui mesmo. Deixa eu ler só mais na frente aqui para terminar rápido aqui, né? Aqui assim. Vamos aqui, ó. A partir do parágrafo 45 aqui dessa mensagem, aliás, 44, eu não sei se eu anotei 45 ou 44, não sei. A mensagem aquele que está em vós. Agora todos bem atentos,
antes que eu leia a Escritura, todos aqueles que já foram redimidos, Deus colocou seus nomes no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Quantos sabem disso? É a Escritura. E o anticristo nos últimos dias estará tão perto com a coisa real, igreja real, tudo exatamente como foi Judas, até o ponto em que enganaria aquele realmente eleito, se fosse possível. Está certo? Mas nenhum homem pode vir a Jesus a menos que Deus o envie. E todo aquele que Deus lhes deu virá a ele. E quando ele pegar aquele livro, quer dizer, o último nome, veja, todos na era luterana, ele os tirou. Todos na era de Wesley, ele os tirou. Todos na diferentes eras, a era pentecostal, ele os tirou fora. Eles estão por aqui, não serão julgados com eles. Eles estão arrebatados, eles estão falando de uma maneira aqui. E então, quando o último nome for chamado, que foi posto no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, quando o último nome tiver sido redimido, seu trabalho está terminado. Por isso, assim, ele espera que uma criança vai nascer, ele espera que eu coloque na posição certa, vocês, ele espera. Está terminado, né? Então, ele vem em frente para chamar o que ele tem redimido. Aquilo faz nossos corações sangrarem. Mas se isso fosse há 1000 anos mais tarde, ali não haveria nenhum redimido. Vocês estão vendo? Um dia eu preguei sobre isso aqui. Cada dia que passa, menos um, daqui um dia nenhum. Aí só sobra semente de Caim, praticamente. Alguém pode estar pensando, mas a virginessa é salva também pelo sangue. Ela só não vai para as bodas, da ceia das bodas, é porque ela não faz parte da noiva, mas ela faz parte do pano redimido, ela faz, tá? Então disse aqui, sido colocado, deixa eu ver, e ninguém pode ser redimido a menos que haja sido colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Quem são eles? Eu não sei, ninguém mais sabe. Veio? Somente Deus. Eu estou confiando que cada um de nós, nossos nomes estão naquele livro. Se o meu estiver ali, eu estou certo de estar lá. Se não estiver, eu não estarei lá. Isso é tudo. Viu? O que ele fala? Ele mesmo falando. Se o meu nome estiver lá, eu vou estar lá. Se não, eu vou só ser um pregador aqui. Está vendo? Vejam, e apenas aquilo é apenas para Deus. Isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. O veio? Agora deixa eu passar aqui para frente aqui. Eu vou, só para a gente terminar. No 48. Ele está falando sobre, mesmo o tempo de Billy Graham e tudo mais, que as pessoas, aqueles arrependimentos que vêm na frente. Na quinta-feira eu vou ler uma mensagem, essa mensagem nova, para os irmãos ver uma coisa, o chamada de altar. Chamada de altar, irmão, é claro, tem hora que você pode até falar, tem alguém aí que quer ser batizado, uma coisa. Chamada de altar insistente, não resolve nada. Não resolve nada. A melhor chamada de altar é Deus falar no coração da pessoa. Amém. Através da palavra. E depois a própria pessoa fala assim, não, eu quero ser batizado. É isso, né? Está vendo? Então ele disse aqui, agora vamos. Não haverá nenhum arrependimento nacional. A nação está morta. Apenas vocês, indivíduo, e logo aquilo estará terminado, se já não estiver.
se já não estiver. Agora, vocês somente anotem isso, vocês jovens crianças. Ele estava pregando em 1963, novembro. Jovens crianças, deixa eu voltar aqui. Vejam que a que distância, irmão Brana? Não é o irmão Brana. Aquilo que eu tenho dito está certo ou errado. O pecado ficará pior e pior, até um dia em que os céus pegarão fogo e cairá sobre a terra, e a terra queimará com calor fervente. Mas os redimidos não estarão aqui, eles terão ido. Está vendo que só está piorando? A própria ciência falando. E tem um cientista que estava até chorando, que a coisa que eles pensavam até 2034, que a mudança está tão rápida, que ele está vendo que o mundo não vai durar mais tempo. Vai chegar, como eu escutei falando, e vai chegar um ponto do calor, chegar a 70 e tantos graus. Quem é que vai ficar aqui? Mas eu quero falar, quem é que vai ficar? Os eleitos não vai estar, não. Agora, o ímpio vai estar. É tanto que eu já preguei aqui uma mensagem dizendo que a virginécia é Israel, porque a noiva sobe antes. A Israel e a virginécia, todos eles morrem dentro do período de 3 anos e meio. Todas as pessoas que passam dos 3 anos e meio entram nessa fase de morrer sem água. É tanto que a Bíblia diz que quando eles vão procurar água, a água está amarga, a água está isso, não vai ter nada para ninguém. Por isso, irmão, o que nós devemos fazer? Pedir: Senhor, tem misericórdia de nossa família, tem misericórdia dessas crianças, desses jovens. Olha por eles, porque as ofertas aqui é muito grande. Tem tanta coisa aí para tirar a atenção. Tanta coisa para tirar a atenção da verdade. Porque a própria virginécia, essa mensagem é que salva ela. Eu posso provar essa mensagem que salva. Porque em Apocalipse 7, ali, você encontra que a virginécia, ela é lavada pelo sangue. Agora, você já viu o sangue de Jesus lavar a pessoa fora da palavra? Então, se eles entram na grande tribulação e eles são lavados pelo sangue, então é porque eles receberam. Amém. E a mensagem de William Branham está certa, porque ele diz que é um pano só. Ele diz que as 10 virgens é um pano só. E São Mateus 25, às 10 ouviu a mensagem. Mas à meia-noite se ouviu um grito: eis que vem o esposo, sai-lhe ao encontro. As 10 levantaram. Mas o profeta diz: é como uma mulher que compra um pano, uma mulher santa, uma cristã, compra um pano para fazer um vestido, não fazer uma mini saia. Compra um pano para fazer um vestido. Aí, aquele pano que ela comprou, desde que ela vai com boa intenção, aquele pano está todo santificado. Mas ela pega e corta o modelo naquele pano. Ele diz: mas todo pano é santificado. Ele diz: é igualzinho a noiva. Esse corte do vestido aqui é a noiva. Ele leva uma parte e deixa o outro pano santificado. E o resto que fica é tão santo quanto o que subiu. Só não faz parte da noiva porque tem um tanto certo. Mas o tanto que fica aqui é mais do que o que vai. Você sabia disso? O salvo dentro da grande tribulação é mais do que o que vai. Muitas pessoas vão morrer pelo nome de Jesus dentro da grande tribulação, suportar qualquer coisa que vier. É muito melhor morrer na grande tribulação do que enfrentar o resto para frente. Muito melhor, sabe?
quanto mais oferecer a morte, não, eu quero morrer. Eu não quero ficar vivo, não, porque se ficar vivo eu vou entrar por um período pior. Eu vou morrer, porque se eu morrer nesse período eu sou um salvo. Tá? Mas é claro, isso eu estou falando da grande tribulação. Mas nós estamos aqui não para entrar na grande tribulação, mas nós estamos aqui para sair fora dela também. E para isso tem uma mensagem aqui que nos tira da terra. Amém? Amém. Deus abençoe a todos, então, que Deus possa nos ajudar. Naturalmente, 2010, como é que é? O relógio do fim do mundo está marcando a 80, onde está escrito? Tem que pesquisar, então tá, está aqui, 2025, o relógio do fim do mundo está marcando 89 segundos para meia-noite, está vendo? Quer dizer, não é mais nem 3 minutos mais. Isso já pode pesquisar que vocês vão encontrar isso já. Já está a 89 segundos. Já nem minuto mais, está vendo? 1 minuto e 29 segundos. Este relógio foi criado em 1947, durante a Guerra Fria, para medir a proximidade da destruição do mundo. Foi criado em 1947, olha, exatamente quando a primeira mensagem saiu para nós. 1947, Deus estava falando conosco já. Você sabe o que Ele falou conosco? Falou primeiro com William Branham, falou: faça com que o povo creia em Ti. Porque se eles creem em Ti, eu opero. Nós cremos. Nós cremos desse mensageiro. Amém, amém. Você está vendo agora? Já falta. Agora já não falta mais nem 3 minutos, mas 89 segundos para a meia-noite. E foi criado em 1947, a primeira mensagem foi pregada em 1947. Que coisa, hein? Tudo está mostrando o lado espiritual. O mundo já está fazendo, os cientistas estão numa situação, porque eles veem coisas, estão numa situação, mas graças a Deus nós estamos vendo coisas lá em cima, que também aqui embaixo, que está nos tirando da terra. Amém. Então, já que eu falei sobre apelo, então eu vou falar: se tem alguém que quer ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta a mão que nós vamos marcar o batismo. Se tem alguém. Se não tiver, decide depois, porque na verdade que isso é um início, tá? É um início para você começar bem, para terminar bem. Amém. Então vamos nos colocar em pé e vamos terminar. E Deus possa abençoar todos os irmãos também através da internet, e abençoar os irmãos também que estão enfermos. Senhor Deus, também, Senhor, a irmã Cleide, Pai, que vai viajar, Senhor, dá a ela uma viagem abençoada, Pai. Meu Deus, que o Senhor guarda ela em todos os lugares que ela tiver que passar, Senhor. Meu Deus, e agora, Senhor, nós estamos de regresso para os nossos lares. Meu Deus, dá-nos graças, Senhor. Meu Deus, nós não sabemos o que vai acontecer daqui até amanhã, de manhã, Senhor. Meu Deus, mas se o rapto acontecer, Senhor, me ajuda a estar nele. Ajuda todos nós, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, estar de acordo com a Tua verdade, Pai. Ajuda os Teus filhos. Ajuda as famílias, Senhor. Ajuda os irmãos que congregam aqui e outros que não congregam, em outros lugares, Senhor, aonde está sendo pregada a Tua palavra. Meu Deus, nós somos um corpo, nós somos o corpo do Senhor, Pai. E nós queremos estar de acordo com a Tua palavra. Meu Deus, leva-nos em paz, Senhor. Ajuda os irmãos que trabalham por conta própria. Ajuda os irmãos que viajam, Senhor. Ajuda as irmãs em casa que olham os seus
seus filhos. Pai, guarda todos nós, Senhor. Dá-nos saúde, Pai. Muito mais saúde espiritual. Nós te pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que a tua graça e a tua misericórdia alcance a cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda aqueles que estão fracos na fé, Senhor. Aumenta a fé de cada um, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Está terminado. A graça e a misericórdia do Senhor alcança cada um de nós. Amém.